Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristo Influente. Esse canal fala sobre a Bíblia e sobre Cristo e sua influência no mundo de uma forma geral. E esse vídeo é a continuação de Gênesis 1. No primeiro vídeo eu tratei dos 4 primeiros dias da criação, e nesse vídeo eu vou entrar no dia 5 e no dia 6. E algumas observações que eu deixei para esse vídeo, para não prolongar muito no primeiro vídeo. O modelo de vídeo que eu sigo aqui é o seguinte: eu vou colocar os versículos aí na tela, os comentários, os slides com as anotações de cada versículo, de cada seção do capítulo. Se você quiser anotar, você não vai sentir dificuldade de entender se você não tiver uma Bíblia, porque eu vou colocar os versículos na tela enquanto eu vou lendo. Vamos começar? Gênesis 1. Eu parei no versículo 19, no vídeo 1. Vou continuar do versículo 20, Gênesis 1. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de águas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Então, no dia 5º, Deus ordena, no versículo 20, e as águas produzem almas viventes. No versículo 21, surgimento das aves, no versículo 20 e 21, primeiro mandamento de frutificação com bênção. Esse não é o primeiro mandamento de frutificação. O primeiro foi lá no dia 3, com a terra produzir frutos, embora ainda não fosse com alma vivente. Esse é o primeiro mandamento de frutificação com bênção, porque já se trata de vida. O primeiro ser vivo criado por Deus foi a ave. O pombo é associado diversas vezes ao Espírito Santo. E o corvo, espécie de ave, foi o primeiro animal a sair da arca de Noé após o dilúvio. Então eu coloquei esse comentário porque, desde a primeira vez que eu li Gênesis 1, eu achei interessante que Deus ele parece fazer uma separação nesse versículo. Ele diz primeiro, no versículo 20, ele diz primeiro: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e depois, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, foi o primeiro animal, o primeiro ser vivo não aquático criado por Deus, foi a ave. E, coincidentemente, é um ser que é associado muito ao Espírito Santo de forma recorrente. Quando Jesus é batizado, que o Espírito Santo desce em forma de pombo, e é um símbolo do batismo. O corvo também foi o primeiro animal a sair da arca de Noé. Lá em Êxodo a gente vê também nos holocaustos a oferta do pobre, Jesus é a oferta do pobre. E é interessante também que tem: e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, lá no versículo 20, que foi o que a gente leu agora, a gente pode associar com o versículo 2, que tem: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Me vem muito uma imagem aqui das aves que voam sobre a face das águas. Coincidentemente, foi essa associação que Moisés quis fazer aqui, nesse versículo 2. Eu coloquei também aí o capítulo de Mateus 14, que eu consegui também enxergar um pouco de Gênesis 1 lá. Vale a pena ler o capítulo de Mateus 14. Vamos avançar para o dia 6, a partir do versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou,
E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Já estamos um dia antes do sábado, que é o dia 6, que vai do versículo 24 ao 31. Deus ordena e terra produz animais terrestres e bestas feras. Esse bestas feras, em algumas traduções, está como animais selvagens. No versículo 26 tem algo interessante que é: Deus propõe a Ele mesmo, Cristo, façamos. No versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se a gente prestar atenção, nos capítulos em que há uma fala direta de Deus, e disse Deus, e Deus falou a Moisés, em que há essa fala direta de Deus, o verbo muitas vezes ele aparece na primeira pessoa do singular ou na terceira pessoa do singular. E isso há aí, claro, uma clara intenção de apontar para Cristo, né? Que se façamos está na terceira pessoa do plural e claramente aponta para a Trindade, né? Que é Cristo. Então façamos o homem à nossa imagem, que é a imagem de Cristo. Eu acho isso muito lindo, que se a gente for prestar atenção em cada detalhe, em cada versículo, se a gente ler com bastante atenção, a gente consegue tirar tanta riqueza, a gente consegue captar tanta coisinha que fica nas entrelinhas, né? Que a gente lê rápido e não consegue pegar essas coisas, mas que são muito importantes, essas miudezas da Bíblia. Isso aparece também lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Isso claramente é a imagem e semelhança do Senhor, que seria o próprio Cristo. Cria o homem a sua imagem e semelhança e domínio sobre toda a criação. No versículo 27, macho e fêmea, Adão e Eva, relato breve da criação do homem e da mulher. Por que coloquei relato breve da criação do homem e da mulher? Porque muita gente confunde, achando que, muitos estudiosos até, acham que o homem de Gênesis 1 é um homem diferente de Gênesis 2. Só que não há qualquer fundamento bíblico e eu vou falar isso mais à frente nos comentários. Versículo 28. Deus abençoa o homem e dá mandamento de procriação. Com as outras almas viventes, ele abençoou, mas não teve essa comunicação direta. Essa comunicação direta só ocorreu com o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Domínio consciente sobre todos os seres. No versículo 29 ao 30, esse eis que vos tenho dado, coloca Deus como sustentador de tudo e de todos. Ao decorrer da Bíblia, a gente vai ver as histórias dos profetas, principalmente a história de Israel, né? A dependência de Israel com Deus, e Deus é sempre colocado como sustentador de tudo e de todos, né? Então, desde a criação, ele já estabelece essa dependência do homem para Deus, né? Eis que vos tenho dado tudo que o homem tem é por meio de Deus, desde o princípio, né? E isso está em Colossenses 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e domínio alimentar. Lembrando que esse domínio alimentar não é o mesmo da gente, apesar de que todas essas palavras valem para a nossa realidade atual. Mas esse domínio alimentar, que é do Jardim do Éden, né? Porque que é antes da queda. Então, esse domínio alimentar, ele não é o mesmo que a gente conhece. Muito provavelmente é um domínio mais natural, né?
era algo mais naturalista. E o que aponta para essa possibilidade é que Deus ele começa a ampliar essa dieta lá depois da arca do dilúvio, né? Quando Noé sai da arca e ele dá a permissão de comer carne, só que sem sangue, lá nos holocaustos, né? A gente vê as exigências em relação a isso. Então, todos esses textos apontam que antes da queda, né, esse domínio alimentar não era dessa forma. Não era o mesmo domínio que a gente conhece hoje. Então, no versículo 31, Deus contempla satisfatoriamente a criação, e eis que era muito bom. Então, a gente vê, durante todo o Gênesis 1, a gente vê Deus contemplando a própria criação e viu Deus que era bom. Só que quando ele criou o homem, algo que era a sua semelhança, a sua imagem, e eis que era muito bom. Vamos para as curiosidades. São só 4 observações que eu quero colocar aqui, porque eu acho muito importante ressaltar algumas coisas, algumas ideias erradas que algumas pessoas costumam levantar em relação... Quando estão conhecendo a Bíblia, né, quando tem o primeiro contato com a Bíblia, tem que deixar claro certas coisas para que não dificulte o nosso entendimento das Escrituras. E a primeira curiosidade é: criacionismo é diferente de darwinismo. Há uma tentativa de casar o criacionismo com a teoria evolutiva, devido às semelhanças da ordem criacionista com as descobertas científicas em torno do estágio inicial e final das etapas da vida na Terra. Tal teoria também afirma que o homem de Gênesis 1 não é o mesmo de Gênesis 2. Entretanto, não há fundamento bíblico para isto. É por isso que é tão importante a interpretação literal da Bíblia, pois o uso desmedido da interpretação simbólica pode levar-nos a heresias. Muitas pessoas costumam afirmar, né, tentando casar a teoria evolutiva com o criacionismo, de que o homem de Gênesis 1 não é o mesmo de Gênesis 2. Justamente porque o homem de Gênesis 1, ele surgiu porque não havia homem para lavrar a terra. E na teoria evolutiva, né, principalmente quando você começa a estudar a história, você vê que o Neolítico surgiu com a agricultura. Então, por Gênesis 1 tem um relato mais cru do homem, né, macho e fêmea, e em Gênesis 2 falar da terra e tem um relato mais delicado da formação do homem. Algumas pessoas costumam dizer que é justamente o Neolítico, que agora faz todo sentido o que está escrito aqui, mas é necessário ter muito cuidado, porque o criacionismo e o darwinismo, ainda assim, ainda com essas semelhanças, ainda assim continuam divergindo, porque o darwinismo é uma percepção muito crua do homem, sabe? Muito puramente biológica, e o criacionismo, ele preza muito para a imagem e semelhança de Deus. Então, só por isso já se difere muito. Então, é muito complicado tentar casar isso. Claro que eu respeito todos os tipos de crenças e segmentos religiosos. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser, né? Mas, para propósito de entendimento das Escrituras, não vamos se apegar a essas ideias, porque vai confundir o nosso entendimento do decorrer das Escrituras, entende? É justamente daí que nascem os segmentos, né? As pessoas enxergam algumas coisas, se apegam aos simbolismos e colocam isso como verdades. E surgem aí as divisões, né? Os segmentos dentro de uma religião. Então, eu achei interessante ressaltar isso para que a gente não se apegue a detalhes que são extra-bíblicos, ideias que são extra-bíblicas, para que a gente possa entender a Bíblia. E o segundo comentário é Deus além do tempo e fé na criação. Em 2 Pedro 3, versículo 8, afirma que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. No entanto, Deus coloca todas as etapas da criação como dias literais. O propósito dessa colocação é entendido no decorrer das Escrituras. Os números têm uma função muito importante na Bíblia. O cristão não enxerga a criação com os olhos de Deus, mas pela ótica da fé. E isso está lá em Hebreus 11. A gente tem uma curiosidade absurda de entender as coisas, de conceber as coisas como elas são exatamente. Só que a gente sabe que o nosso entendimento ele é limitado. Por mais que a gente saiba que
a gente possa entender um pouco mais, mas é limitado o nosso entendimento. Então, por mais que a gente tenha avançado muito, a gente tenha descoberto muito, ainda assim a gente tem mais dúvidas. E isso serve para o relato criacionista, né? Que para Deus ele é além do tempo, Deus ele é eterno. Ele não concebe as coisas como a gente concebe. Ele enxerga dias de forma diferente, anos de forma diferente. Quem tem essa concepção fragmentada do tempo somos nós, seres humanos. Então, o cristão ele não deve enxergar o relato criacionista com os olhos de Deus, tentando relacionar isso até mesmo com a teoria evolutiva. O cristão ele deve enxergar pela ótica da fé. É até um ato de humildade da gente saber de que a gente nunca vai saber de tudo. E se tratando da Bíblia, mais impossível ainda a gente saber de tudo. A gente não vai conseguir entender tudo que está escrito aqui. É aí que entra a fé. A gente crê que esse livro não é só entender como as coisas são, mas entender que tudo isso aqui tem um efeito na nossa vida para além de nossa compreensão, né? A gente não pode compreender totalmente isso. O terceiro comentário é: Deus criou por meio da palavra, e disse Deus. A palavra de Deus foi soberana sobre toda a criação. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que nos dá domínio sobre toda a criação e responsabilidade sobre o que falamos. Nossa boca tem o poder de destruir ou frutificar. Faça um exercício comparativo de sua realidade com o que você fala. Eu coloquei o capítulo de Provérbios 8 porque ele faz uma relação com como com o que a gente fala valoriza a nossa imagem e semelhança de Deus, né? Que nós fomos feitos para usar esse instrumento, né, da gente que é a fala, essa ferramenta que a gente tem, para coisas boas. Eu não me refiro aqui à nossa realidade falando de bens materiais. Eu me refiro ao nosso estado de espírito mesmo, em como tem muita relação com o que a gente pensa, com o que a gente fala. Se não, faça esse exercício que eu coloquei aqui, de comparar sua realidade com o que você fala. Se a sua realidade condiz com o que você fala, com o que você pensa, se você tem pensamentos negativos, se você só fala coisas negativas, se o seu estado de espírito, né, se a sua realidade condiz com o que você fala ou não, sabe? Porque eu poderia usar aqui inúmeros versículos, inúmeros capítulos da Bíblia para poder lhe convencer de que a fala tem um poder sobre a nossa realidade, mas seria inútil. Iria ser só mais uma religiosa falando, mas faz esse exercício honestamente consigo mesmo, pensar consigo mesmo. Se o que a sua realidade não tem muita relação com o que você pensa, com as coisas que você pensa, com os pensamentos que você cultiva, com as coisas que você fala, tem muita relação. E eu não me refiro, mais uma vez, eu não me refiro à realidade material, eu me refiro ao seu estado de espírito, a forma como você enxerga as coisas. E o último comentário, e o mais importante, é Cristo na criação. Toda a criação é a representação material do Espírito de Deus. O Verbo era Deus e era o Filho, e se fez carne desde o princípio. Toda a materialização do divino só pode ser feita por meio de Cristo. Ou seja, é impossível que Deus faça algo, que Ele crie algo que não seja por meio de Cristo. E isso está lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 17. Olha que coisa linda. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, são versículos que falam de Cristo e que apontam claramente para Cristo como o primogênito de toda a criação.
Cristo, ele veio primeiro, ele veio antes de tudo. Toda a criação só pode ser criada por meio de Cristo. Tudo. Quando a gente diz o Verbo se fez carne, não aponta só para o ser humano, né, como Cristo se fazendo carne para habitar no meio de nós, mas aponta também para a criação, porque toda materialização do divino só pode ser feita por meio de Cristo. Eu coloquei também aí Hebreus capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler também o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, só é possível criar, só foi possível fazer a obra criativa, só foi possível graças a Cristo. Bom, encerramos Gênesis 1, capítulo lindo, cheio de simbolismos. Eu costumo dizer que a gente nunca vai enxergar tudo que tem na Bíblia. A gente consegue engolir ela toda, tirar muita coisa dela, né, que serve de frutos para a nossa vida, mas a gente nunca vai conseguir enxergar tudo, né? É um livro infinito. Eu costumo dizer que é um livro infinito, de que a gente sempre que eu voltar para Gênesis 1, sempre que eu voltar para algum capítulo, eu sempre vou aprender uma coisa nova e vou enxergar algo novo, e que vai mudar toda a minha concepção de novo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Eu acho que eu consegui reunir muitas informações importantes, destacar muita coisa importante aqui para passar para vocês, e eu espero ver vocês no vídeo de Gênesis 2. Estou muito ansiosa para poder compartilhar, que lá também tem muita coisa interessante em Gênesis 2. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, comente o que você achou interessante aqui para apoiar todo esse trabalho que eu estou construindo aqui. E espero te ver no vídeo de Gênesis 2.